pode falar muito fortemente aqui de um mentor, tá? De um mentor espiritual, de um protetor, de Deus, de um anjo da guarda. Muito lindo. E a carta do sol, num sentido muito positivo. Realmente, gente, sendo um ser iluminado, não tem nem o que falar. Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar de Jesus. Sim, refrescos, né, nesse canal. Pensei, essa semana eu preciso de um descanso, vamos falar de coisa boa. Trouxemos, né, ultimamente, recentemente, tantos casos, tantos assuntos difíceis, pesados, né, casos difíceis de se falar. Então eu falei, preciso de um descanso essa semana e falar de um assunto bom, que é algo melhor que falar de Jesus. Eu queria trazer esse vídeo sobre Jesus na Páscoa, né? Eu queria fazer esse vídeo temático nessa semana da Páscoa, mas acabou que eu não consegui. Então eu resolvi trazer essa semana aqui pro canal. É um assunto também que vocês me pedem, não é de hoje, e diversos assuntos sobre esse tópico, né? As dúvidas principais. Gente querendo confirmação se Jesus realmente existiu, se um dia vai ser comprovado, né, cientificamente ou de forma concreta, que não vai haver mais dúvida ou especulação sobre a existência, né, sobre Jesus realmente ter encarnado nessa terra, informações sobre ele que não tenha base religiosa, né, porque a gente sabe que não só podemos quanto devemos separar a figura de Jesus de religiões, né? Eu acho que, acima de tudo, principalmente para nós que somos espiritualistas, Jesus, ele foi um dos maiores exemplos, né, da espiritualidade, uma figura realmente, o ser mais evoluído que passou nessa terra, para nos orientar, para nos aconselhar e principalmente para nos dar exemplo mesmo, né, de como deveríamos viver, dependente da religião. Eu acho que a essa altura já é senso comum de que Jesus veio para falar e comunicar a todos, né? É falar com todos sem exceção de absolutamente nada, que dirá religião. Então, as pessoas querendo ter essa visão mais geral, vamos dizer assim, né, de Jesus, sem muitos dogmas, apesar de ser quase impossível. E o tópico principal, que é um mistério não só para aqueles que acreditam em Jesus, para aqueles que não acreditam também, mas também para os que acreditam nele, que é sobre a volta dele. Realmente ele vai voltar? Como acreditamos? A gente sabe que muita coisa de interpretação da Bíblia e coisas também fora que foram tiradas de contexto, a gente já viu aqui coisas que foram alteradas, sim, né? Querendo ou não, edições, traduções, enfim, muita coisa saindo do contexto. Então a interpretação sobre a volta de Jesus está correta, ou pelo menos qual é a interpretação mais correta possível sobre isso. Como se dará a volta dele? Vai voltar realmente reencarnando, nascendo nessa terra de novo, ou a volta dele de alguma outra forma que vai acontecer? Inclusive, tendo gente que acredita que ele vai voltar numa nave, junto aí de seres de outro planeta, justamente pela figura de Jesus não ser algo que apenas os religiosos ou de religiões específicas acreditam, né? Não ser uma figura que apenas eles acreditam, espiritualistas e pessoas de diversas crenças possíveis. Tem diversas interpretações também de como se dará a volta dele, e vamos tentar aqui, de uma forma ou de outra, né, ter alguma orientação sobre isso através das cartas e ver o que a espiritualidade tem para dizer pra gente sobre Jesus. Afinal de contas, já falamos até de anticristo aqui nesse canal, por que não falar do próprio Cristo? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixe seu like no início do vídeo, que é muito importante, ajuda a divulgar o vídeo e o canal. Ativa o sininho de notificação, que a YouTube te avisa quando eu posto vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social, que eu deixo aqui na tela, @brilhodecarei. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais, o meu site, se vocês quiserem consulta particular, e o meu grupo VIP, que é gratuito, e lá vocês têm acesso a carta de conselho gratuito para o grupo VIP toda semana, ofertas em condições especiais e exclusivas para o grupo VIP, e também recebendo os vídeos que eu posto aqui no canal em primeira mão. Esse vídeo que vocês estão assistindo, muito possivelmente as pessoas que estão no grupo VIP já assistiram, então não deixe de participar, e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então vamos lá ver aqui o que as cartas e a espiritualidade diz a respeito de Jesus. Eu estou bastante empolgada, porque vocês sabem que diversas vezes aqui eu tive muitas surpresas junto com vocês. Muitas pessoas acham, né, que
as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, de leitura, ou comunica a espiritualidade, que a gente vai muito dentro daquilo que a gente acredita. Quem me acompanha há tempos aqui no canal, já viram muitas vezes eu mudando de opinião aqui junto com vocês, aprendendo muito com as cartas e com a espiritualidade, eu iniciando um vídeo aqui achando uma coisa e terminar achando outra. Porque, justamente, levando em consideração aquilo que as cartas estão mostrando, por mais que eu tenha as minhas próprias convicções. Então, eu realmente fico empolgada para aprender junto com vocês. Então, vamos lá, vamos ver o que as cartas nos dizem a respeito de Jesus. Vamos ver o que a espiritualidade diz pra gente sobre Jesus. Jesus de Nazaré. Sobre ele, sobre a missão dele no nosso planeta. Sobre o futuro com relação a ele. Jesus vai voltar, a missão dele conosco. Jesus. Vamos lá. É engraçado, gente, assim, né? As pessoas... Eu acho que também vai a um nível... Eu realmente não entendo da Bíblia, né? Obviamente, por ser espiritualista. Eu sei algumas passagens, eu faço orações, rezas, salmo, enfim. Anjos, né? Tem esse contato, santos, principalmente Igreja Católica. Mas eu não tenho estudo, né, da Bíblia. Então não sei se algumas questões, algumas coisas que eu vou falar aqui já tem, entende? Já tem explicação sobre isso, mas eu não tenho estudo sobre essa questão. Então eu vou falar sobre o que eu tô vendo e fazendo essa observação de que eu não sei se essas informações a gente já tem comprovação através da Bíblia. Mas por quê? Acredito que a gente não tem muita informação sobre o antes. Eu não sei se tem alguma informação sobre a preparação, por exemplo, de antes de Jesus vir. Eu vejo muito que... Eu acho que sim, né, de certa forma, porque se eu não me engano, já existiam muitas profecias sobre a volta dele, sobre a vinda dele. É aquela coisa, né, do Messias, do Salvador, e as pessoas daquela época esperando por muito tempo, porque era uma promessa, né, que ele viria. Então, acredito que de certa forma tem. Mas eu vejo toda uma preparação. Como se todo o campo tivesse sendo preparado, programado e planejado para ele. Inclusive, mostrando aqui, né, a figura da Maria de uma forma muito importante, né, e positiva. Sei que algumas pessoas, principalmente, se eu não me engano, né, evangélicos, não costumam muito dar esse holofote, vamos dizer assim, né, a Maria. Entendem, veem ela como uma pessoa importante, mas não santa, né? Mas realmente, assim, eu acho que pode ser que ela tenha muito mais importância, né, do que até mesmo a gente imagina, que a gente pensa, obviamente, mãe de Jesus, né,
enfim, a Virgem Maria veio com uma missão muito linda e muito grande mesmo, mas eu acho que vai além, tá? Além daquilo que a gente pode imaginar. Então a gente enxerga Jesus, né, como esse ser perfeito e tudo mais, e ele muito provavelmente era mesmo, mas não se tratando só dele, né? Ele não foi o único missionário nessa situação toda. E fazendo essa observação, né, porque é algo que eu tô vendo e é importante. E não temos só refrescos aqui, né? Infelizmente. Eu falei assim, ai, que maravilha, vamos falar de Jesus, coisa boa. Sim, ele é um assunto bom, mas ao mesmo tempo não se trata apenas dele, né? Até mesmo o motivo dele ter vindo se trata da gente, da humanidade encarnada nesta terra hoje. Então tem um peso também de até onde nós chegamos até hoje e para onde estamos caminhando. Então é como se tudo fosse depender, né? Nossa. Só realmente a gente parar pra pensar por que ele veio, né? Da primeira vez. Qual foi o propósito? Minha Nossa Senhora. Nossa, gente, é muita informação. Eu vou tirar tudo aqui pra eu organizar aqui na minha cabeça por onde eu começo. Por tópicos. Caracoles. Putz. Nossa, olhem isso aqui. Até tá um pouco... Olhem isso. Quem entende, né, quem sabe o que significa já deve estar arrepiada aqui, que nem eu deve ter pensado, meu Deus. Mas essa carta aqui, Carta das Estrelas, ela fala de espiritualidade assim, no sentido muito positivo. Ela fala de fé, de esperança, de bênçãos. Pode falar, por exemplo, se sair aqui, se é uma consulta particular de uma pessoa que eu tô atendendo, de um consulente meu, e sai isso aqui, obviamente dependendo do contexto, né? Num sentido de espiritualidade, pode falar muito fortemente aqui de um mentor, tá? De um mentor espiritual, de um protetor, de Deus, de um anjo da guarda. Muito lindo. E a carta do sol, num sentido muito positivo. Realmente, gente, sendo um ser iluminado, não tem nem o que falar. Nem o que falar. E assim, é importante porque, que nem eu falei pra vocês, eu recebi muitas perguntas, né, muitas questões a respeito disso, sobre a origem de Jesus, né, que nem eu falei pra vocês, até mesmo gente querendo saber se ele realmente existiu, né, se, infelizmente, a gente até mesmo entende o porquê que tem gente que não acredita muito, não dá tanta credibilidade pro que vem, né, da instituição igreja e de religiosos. Tem gente que acredita que a figura de Jesus foi inventada de uma certa forma, por algum motivo aí, realmente não me cabe. Mas tem gente que acredita nisso sim. E eu até mesmo agradeço a confiança dessas pessoas que não acreditam ou que duvidam. Vai, mesmo que, tudo bem, eu não desacredito nem acredito. Mas, dependendo da confirmação aí que você me der, aí é algo que vai ser confirmado ou não aqui pra mim.
Então, mesmo sabendo, né, que eu sou uma pessoa mais voltada para questões espirituais e que, obviamente, se Jesus existiu ou não, não é um ponto, não é uma dúvida para mim, eu nunca duvidei disso. Mas, como eu falei para vocês, dependendo do que eu visse aqui, porque, acima de tudo, além das minhas próprias convicções, eu confio na espiritualidade, que trabalha comigo, que está comigo, os meus mentores, os meus protetores, e confio nas cartas. Então, se eu visse aqui que, olha, pode ter existido uma figura, né, próxima a Jesus, ou que mais ou menos tem a ver com essa história, mas vocês se iludiram completamente, sabe? Vocês criaram esse personagem aí, essa persona não existiu. Aí eu ia ficar assim, ia ser complicado. Então, é também importante, né, agradecer a confiança das pessoas que pediram para eu falar sobre isso, mesmo sabendo, né, que é um tópico, um assunto que eu acredito que não seria nenhuma questão para mim, mas acreditando, caso eu visse o contrário, que eu diria, né. Então, é importante também ressaltar isso. Eu vejo sim, não tem como pôr em dúvida, tá, a figura Jesus realmente existiu. Jesus realmente viveu nesta terra. Realmente. O Filho do Homem, né? Realmente sendo um ser iluminado. Gente, não existe palavra mesmo pra descrever isso aqui. Fico assim tentando, né, buscar a palavra. Alguma coisa que pudesse denominar ele. Uma figura, um ser completamente evoluído. Mas, tá, existiu, é um ponto. Porém, temos algumas questões aqui. Eu acho que muita coisa, e obviamente se explica pelo tempo, pelo processo, enfim. Muita coisa, sim, pode ser que não seja bem isso. Eu vejo, que nem eu falei, né? Poderia ter sido uma ilusão. Poderia ser uma ilusão, poderia ser um personagem que a igreja criou. Não necessariamente. Jesus existiu. Jesus era, sim, um homem santo, puro. Enfim, realmente eu não tô conseguindo encontrar a palavra pra descrevê-lo, né? Pra gente falar sobre esse ser evoluído que realmente veio nessa terra. Então, sim, veio tudo isso. Mas tem coisas, provavelmente, sobre tudo que aconteceu com ele, né, que não é bem assim. Eu vejo a gente com ideias muito distorcidas sobre ele, né, ou até mesmo o que aconteceu com ele. E assim, gente, eu vejo muito aspecto. Se tem uma coisa que eu não fica muito explicado pra mim, tá? E eu acho que seria um ponto que a gente não deveria se apegar tanto. Óbvio que tudo que eu falar aqui é muito mais a um nível do que algo pra gente guardar pra gente, né? E ter, de repente, como uma certeza, convicção. Mas eu vejo o processo de desencarne dele. Por que desencarne? Que pra mim ainda eu vejo realmente ele sendo açoitado. Vejo realmente ele passando por sofrimento. Não tem nem o que falar. Agredido. Torturado. Eu acho que é a palavra correta pra se usar. Ele pode ter sido colocado na cruz. Mas, gente, eu não sei se é a sensação da questão dele ter ressuscitado, né? Mas, gente, eu vejo um ponto de dúvida sobre o desencarne dele. A sensação é como se ele não tivesse mesmo morrido, sabe? E pode ser que seja isso, né? Porque realmente, gente, não tem explicação. E óbvio, né? Se a gente for procurar explicação pra Jesus, realmente vai ficar bem difícil. Não tem explicação nada que ele fazia. Não tem explicação multiplicar comida. Não tem explicação transformar água em vinho. Não existe algo lógico, entendem? A gente sabe que eram milagres, que era coisa que ele fazia, que além da nossa compreensão. Mas entendem, se a gente quiser
explicar de forma lógica, a gente não consegue. Eu, pelo cenário que eu vejo, tá? Eu realmente diria que ele não desencarnou naquele momento. É como se ele não tivesse desencarnado na cruz. Pode ser por conta do aspecto de ter ressuscitado, sim, mas eu vejo muito o aspecto mesmo dele com vida. E entendi. Espiritualidade, entendi. Esse pode ser o ponto principal do que a gente não entendeu. De repente a gente olha para a história de Jesus, para o que aconteceu com Jesus, e muitas das pessoas podem ter, inclusive pode ser o que pensaram na época, ou quando viram ele na cruz, que ele foi derrotado, que ele perdeu, né, a batalha contra o mal, vamos dizer assim, que ele desencarnando na cruz, ele foi derrotado. E a gente pode enxergar tudo isso de uma forma que a gente não deveria. A gente deveria realmente enxergar a história de Jesus como se ele não tivesse desencarnado. Muito pelo contrário, até mesmo a questão da ressurreição, dele ter ressuscitado, foi para mostrar pra gente que ele não desencarnou. E eu não sei se de uma forma simbólica ou literal. Inclusive, eu tava falando com a minha filha sobre isso, né? Num grupo que tem ela, eu, minha irmã, minha mãe. E eu não sei o que foi que ela falou sobre a volta de Jesus. E eu falei assim, só pode voltar quem foi, né? Porque era realmente uma crença que eu tinha dentro de mim, mas num sentido espiritual. Eu sabia que por mais que, né, enfim, ele não tivesse voltado ainda, mesmo que ele não voltou até hoje de forma física, que ele está conosco o tempo todo. De uma forma espiritual, a presença espiritual muito grande de proteção não só pela gente de uma forma individual, mas o planeta. Mas eu acho que vai além disso, sabe? Eu vejo muito uma coisa literal, sabe? Então eu acho que o principal erro nosso, ou falha na interpretação, ou crença, né, que a gente teve até hoje de uma forma geral e que a gente não deveria ter, sobre o processo, o desencarne dele, né? Eu, muito sinceramente, diria que nem aconteceu, tá? Eu vejo muita dúvida a respeito do processo de desencarne dele. É como se não tivesse desencarnado, tá? Ah, Jéssica, então o que você acha que aconteceu? Foi arrebatado? Possivelmente. Aí vocês vão me dizer que isso é impossível? Gente, sabe, a essa altura, imaginar que é impossível ser arrebatado, abduzido, seja lá o que for, não, né? Então eu vejo que esse é o ponto principal. E, de repente, a questão sobre a volta dele também. Eu acho que a gente não entendeu, até mesmo isso que eu falei, né? Só pode voltar quem foi, a volta dos que não foram, né? Seria muito isso, tá? Jesus continuou com a gente, Jesus tá protegendo a gente, o planeta, orientando, guiando mesmo, sendo o nosso governador, né, planetário. E eu vejo isso de uma forma literal. Eu vejo ele ainda aqui e ele ainda trabalhando com a gente, né? Trabalhando pela gente, né? Nos auxiliando, nos orientando, tudo, gente, que ele veio fazer. Que obviamente ele já fazia antes, mas realmente assim é algo que pode ir além da nossa percepção. Para vocês terem ideia, o quanto que a vinda dele na primeira vez já era prometido. As pessoas esperaram muito tempo até ele vir, acreditavam piamente nisso, porque já havia sido anunciado, ou seja, já estava no planejamento isso. E tudo isso. E óbvio, sendo sim, vamos dizer de uma certa forma, uma luta do bem contra o mal, mas não da forma que a gente imagina. Eu vejo a gente tirando sim muita coisa do contexto. Nossa, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, e obviamente isso ele também sabia, né? A gente tem muita dificuldade ainda pra entender certas coisas, e eu já citei essa passagem aqui pra vocês, né, em outro vídeo,
Mais uma vez, eu não tenho conhecimento completo da Bíblia, nem estudo, mas eu conheço algumas passagens. E esse, em específico, é quando ele disse que ele tinha falado pra gente, em resumo, né, de coisas terrenas, e a gente não entendeu, tivemos dificuldade de compreender. Imagine se ele falasse de coisas celestiais. E a gente já falou aqui sobre isso também, que nós temos ainda um nível evolutivo muito limitado. Então, sim, a gente tem dificuldade para entender certas coisas, entender, aceitar, e principalmente dentro das nossas limitações, no sentido de imperfeições, né? Porque o nosso ego, a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa prepotência faz, por exemplo, com que a gente não acredite ou que a gente duvide, que a gente ache que nós somos os únicos, sabe, no espaço, que não existe vida fora da Terra. A gente não entende coisas que estão óbvias na nossa vida, no nosso dia a dia, como as coisas funcionam. A gente não consegue compreender. E eu não falo isso no sentido de, as pessoas, não, a gente mesmo, isso não inclui. Então é óbvio que isso já era previsto. E foi toda uma força-tarefa espiritual para recebê-lo. Mas, gente, a volta eu realmente não vejo. Do jeito que a gente pensa, ou que muitas pessoas pensam que vai acontecer, eu realmente não sei. Como eu falei, espiritualmente, sim, pode ser que a gente tenha algum contato com ele, mas eu não vejo ele voltando. Nem encarnando aqui novamente, nascendo aqui novamente, nem voltando numa nave, oi galera, tá? Eu não vejo isso. Eu não vejo essa volta dessa forma. Além de reencarnar aqui, né, de nascer novamente, tem gente que acredita que ele vai voltar, mas de uma forma específica. Tem uma passagem que fala: esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Ou seja, acreditando que Jesus vai descer, no caso, né, por entre as nuvens, simplesmente descer do céu para cá. Isso, ao meu ver, se explica, né, pela falta de conhecimento das pessoas sobre questões ao nível espiritual, né? Tem gente que acredita que desencarnou, né? Já era, que não volta novamente, que não existe reencarnação. Então, como eu falei, uma volta ao nível espiritual, sim, é possível. Ele vindo visitar a gente num momento em que o planeta estiver melhor ou em um momento decisivo, sim, pra gente. Mas realmente não acredito que seja da forma que os religiosos acreditam que vai acontecer. Realmente eu não acredito que essa volta vai acontecer dessa forma. Tem outra coisa. Eu vejo muito mais. Eu não vejo ele voltando, mas eu vejo ele enviando pessoas. Ele enviando trabalhadores, mensageiros, missionários de Jesus. Sim, homens, mulheres. Vejo. Ele enviando pessoas, gente. Enviando pessoas em nome dele. Eu realmente, assim, obviamente que seria maravilhoso a gente receber Jesus novamente, né? A volta de Jesus. Mas também, né? Eu acredito que já tivemos essa oportunidade. Ele já nos deu essa bênção, essa dádiva principalmente de oportunidade, né? Da gente aprender algo com ele. E muitas pessoas, né, têm a visão de que, ele veio e não adiantou, a gente só distorceu as palavras dele, não resolveu nada. Ruim com ele, pior sem ele, tá, galera? Eu acredito muito nisso. Porque as pessoas acham que, veio, aconteceu o que aconteceu e olha hoje como a gente tá. Imaginem se não tivesse vindo. Eu só consigo pensar isso, tá? Muito sinceramente. E agradecer. Principalmente porque nós, pelo menos não conscientemente, a geração, a gente não sabe os nossos espíritos, né? Mas nós não vimos. Não vimos, não estivemos lá, não vimos nenhum milagre, não molhamos nos olhos dele. E a gente acredita. A gente acredita, tentamos ao máximo nos conectar a ele. Ainda temos muita dificuldade de seguir os exemplos dele.
Mas não tá tudo perdido, não. Porque ele veio justamente mostrar pra gente que era possível. Porque seria muito fácil, ou não teria tanto impacto, se ele viesse aqui em espírito, ou seja lá o que for, ou de alguma outra forma, tá? Que nem foi, por exemplo, com Moisés. Deus veio e passou as leis através de Moisés. Mas até aí, né, Jesus veio mostrar que era possível. Porque o ser humano, ele sempre teve aquela coisa de, mas, né, não sou um santo. Sou um ser humano. Sou falho. Peco. Sou feito de carne. Ele veio também feito de carne para mostrar pra gente que era possível. O que diferenciava ele da gente não é porque ele era um homem santo. É porque ele era um espírito evoluído. E evoluído não porque ele era especial, porque ele evoluiu para tal. Da mesma forma que nós podemos também. E nós devemos sim buscar nos comparar, nos espelhar em Jesus, no exemplo de Jesus. Não é, o que você quer ser Jesus. Não é esse o ponto. Nós devemos sim buscar nos melhorar, nos aperfeiçoar até sim chegar ao nível de um ser celestial. Esse é o objetivo. Ele vem mostrar pra gente que era possível realizar, que era possível sim seguir tudo aquilo, todo aquele exemplo que ele trouxe pra gente de vida, dando todas as limitações que nós temos, passando por todas as dificuldades que nós passamos. Dificuldades de estar nessa terra. Então ele se relacionou com as pessoas ao redor dele, teve família, trabalhou, chorou, sofreu perdas na vida dele. Viveu experiências terrenas. Ele veio passar por tudo que a gente passa e nos mostrar que, mesmo num ambiente caótico, é possível. Ao meu ver, seria muito fácil se ele só viesse aqui, caísse de paraquedas aqui na Terra. É isso. Amem uns aos outros. Tchau. Então, isso precisava acontecer. Ele sabia, e além disso, estava tudo já programado, vamos dizer assim. Não que ele tivesse programado o que aconteceu com ele, que eu sempre falo pra vocês, a gente sempre tem livre-arbítrio, a gente sempre pode fazer diferente. Mas ele sabia, muito provavelmente, que seguindo o nosso nível de evolução que a gente tinha, né? O tipo de pessoa, de ser humano que tinha naquela época na Terra, que muito provavelmente a consequência seria essa. E meio que ele assumiu o risco, ele sabia qual poderia ser o final. Seria realmente, assim, o maior dos milagres, se todo mundo se melhorasse e evoluísse magicamente, mas ele sabia que não era assim que funcionava. Inclusive, o próprio fato dele não ter tido uma vida longa também não foi à toa. Isso também, esses dias eu tenho certeza que já era a espiritualidade me preparando para esse assunto, né? Também a vontade de falar sobre isso agora não foi à toa. Que agora eu parando para pensar, o tópico Jesus já estava muito presente na minha vida ultimamente. E eu refletindo sobre tudo isso, sobre ele. E eu pensei sobre isso, simplesmente veio, né? Provavelmente veio mesmo da espiritualidade. Que não foi à toa ele não ter vivido muito. Que de repente, se ele tivesse vivido muito, imaginem o quanto que a gente não teria explorado a figura dele. Muito provavelmente, de repente, até mesmo acostumado. Ia ser comum que as pessoas apenas quisessem sugá-lo, vamos dizer assim, né? Tirar a parte boa, fazer milagres, curar e etc. Não dando tanto valor. Entendem? É muito aquela passagem curta, meteórica, com grande impacto, mas sem grandes proporções, sem um grande período de tempo, para não dar tempo de ser explorado, vamos dizer assim, e não valorizado, porque a tendência seria essa. Não sei se vocês estão conseguindo entender, tá? Mas realmente, ao meu ver, não foi aleatório
ele não ter tido muito tempo na Terra. Então, ao meu ver, ele ter vindo, dado o exemplo, feito tudo que ele fez, não é à toa que até hoje, nós falamos dele assim, um impacto gigantesco. E não só, gente, não só com relação aos ensinamentos, com relação à figura dele, com relação à importância, enfim, energeticamente e espiritualmente. É como se ele tivesse, no momento que ele pisou nessa terra, a primeira vez, no mesmo momento, banido 95% do mal que existia aqui. Então, o impacto energético e espiritual. E como eu falei pra vocês, se estamos assim hoje, numa terra que ele pisou, imagine se ele não tivesse pisado. Conseguem entender? Então, eu acredito que ele veio, fez tudo o que fez, foi o exemplo que foi, essa figura, esse ser de luz. Preparar o solo para as pessoas que ele enviaria depois. Da mesma forma que antes dele, Deus também enviou outros. Para preparar a passagem dele, ele fez o mesmo com os outros que ele enviaria depois. E se existe a possibilidade da gente ter contato com ele de novo nesta terra, muito provavelmente quando já estivermos assim, muito evoluídos, tá? Muito provavelmente assim, a um nível de consciência e de expansão, tá? Mas obviamente não é impossível ter contato com ele novamente na Terra se a gente for parar pra pensar que somos eternos. E ele também. E ele continua cuidando, trabalhando pela gente. Por amor a gente. Por amor a gente. Realmente, gente, não tem nem o que falar. Muito mesmo, assim, o ato de sacrifício, né? Se sacrificar. Sabendo que tava se colocando em risco. Sabendo, assim... E, gente, vocês não imaginam, tá? Caramba. Nossa, esse vídeo, ele vai ficar... Vai ser pouco tempo pra falar, sabe? Tanta coisa que a gente teria pra falar. Mas vocês não imaginam o quanto que o potencial dele foi... A gente já enxerga ele como algo que não tem nem palavra pra descrever. A gente já imagina ele como um ser celestial e com potencial e enorme. Mas foi muito diminuído ainda, tá? O potencial dele. Caramba. Eu fico só imaginando. Meu Deus. Se a gente enxerga ele como um ser já grandioso, eu vejo ele ainda muito limitado quando ele esteve aqui. Eu só imagino o tanto de coisa que ele não queria falar pra gente. O tanto de coisa que ele não queria esclarecer. Mas é isso, né? Todo mundo tem limite também. E, obviamente, dentro da missão dele, Deus não queria que ele interferisse a esse ponto, que atrapalhasse o livre-arbítrio e que não trouxesse pra gente informações que a gente não estava preparado pra lidar. Eu vejo ele tendo dificuldade para se comunicar com a gente. Eu vejo ele tendo dificuldade para lidar com a gente. Mas não porque ele tinha dificuldade. Porque a gente não teria facilidade de entender. Porque a gente não conseguiria entender. A dificuldade partia da gente. Entendem? Eu vejo ele com um potencial tão reduzido. E até estranho a gente falar, né? De Jesus dessa forma. A gente enxergando ele de uma forma tão grandiosa. Mas multiplica isso por não sei quanto. Tá, assim, infinitamente. Ele ainda tava meio que como se ele tivesse se diminuído pra caber. Tamanha humildade. Gente, que coisa maravilhosa. Meu Deus. Tamanha humildade, grandiosidade desse espírito. Como se a gente tivesse tido dele aquilo que a gente merecia. Aquilo que a gente conseguia alcançar ou tirar. É só a gente parar pra pensar que sempre que ele chegava até alguém, que alguém procurava ele, poderia ser uma pessoa, por exemplo, que ele via claramente, tava cheio de ferida, tava cheio de machucado.
Qualquer pessoa olharia e pensaria assim, não é óbvio que ele quer, né? Mas se a pessoa tivesse outro desejo, outra vontade, o que ele achava, que ele poderia achar que era melhor para aquela pessoa, não necessariamente era. Às vezes ele estava todo machucado, a pessoa estava toda machucada, mas ele poderia enxergar muito bem com a sensibilidade espiritual que ele tinha e a capacidade mediúnica dele. Por exemplo, que aquela pessoa poderia estar com algum órgão comprometido ou que de repente ele precisaria de um auxílio espiritual, mas ele perguntava para a pessoa: o que queres que eu te faça? Mesmo que tivesse na cara. Porque ele sabia que dependia muito do que aquela pessoa queria dele. Gente, realmente, é muita coisa, tá? A sensação que eu tenho é que se a gente for parar pra pensar uma vida, uma história, um ser com tamanha grandiosidade, não vai ser realmente num tempo de um vídeo aqui que a gente vai conseguir falar sobre tudo. Mas a sensação, a vontade que eu tô de falar sobre um monte de coisa e não dá tempo. Mas eu acho que o ponto principal é esse. Era sobre a volta dele, né? E realmente eu não acredito que vai acontecer da forma que a gente gostaria ou que a gente acredita que aconteceria, que é ele voltar de uma forma ou de outra, seja numa nave, seja voltando, reencarnando aqui novamente. Eu realmente não vejo que isso vai acontecer. Eu acredito que a gente não compreendeu, tá? Eu acredito firmemente que a volta dele estava muito mais ligada a: vou voltar para vocês de outra forma, através de outras pessoas, através de ensinamentos, através de orientações. Por isso, gente, é importante olhar para todas as pessoas que realmente são exemplos de Jesus nessa terra e se questionar se aquela pessoa não é uma fração de Jesus. Se aquela pessoa não é a volta que Jesus tanto prometeu, mesmo que em uma pequena parte, enviando aquela pessoa sendo um missionário dele. Então a gente enxergar isso, os ensinamentos, orientações e exemplos que a gente tem de outras pessoas, ver isso de uma forma muito mais especial. Observar essas figuras religiosas, por exemplo, que tivemos, boas, que praticaram a caridade, que foram exemplos de Jesus nessa terra, que realmente foram o exemplo, viveram tudo que Jesus pregou nessa terra. E tenho certeza que aquela pessoa é enviada dele. Que eu falo pra vocês, o resultado, os frutos sempre vão deixar claro pra gente a origem daquela pessoa e até mesmo com o que ela trabalha. Até mesmo pra quem, nem a quem essa pessoa serve. Isso muito além de conceitos e dogmas, tá? Porque Jesus veio também para acabar com muita coisa que era regra, que era pecado naquela época. Vamos lembrar disso. Então acho que o ponto principal era esse, sobre a volta dele. Eu realmente acho que isso não vai acontecer da forma que a gente acha. E muito possivelmente vindo através dessas pessoas que ele já mandou, de que ele veio dessa vez, né? E a partir daí também, a partir de agora. Então é a gente olhar para essa situação de uma forma diferente e que sim, em algum momento, podemos ter, de uma certa forma, contato com ele ou pelo menos com os seus trabalhadores. Com relação à figura dele, realmente não tem o que falar. Eu fiquei assim, muito emocionada mesmo quando eu vi isso aqui. Falei assim, nossa, meu Deus. Realmente a espiritualidade confirmando a vinda dele, o propósito dele. Obviamente o que fez com que acontecesse o que aconteceu com ele quando ele veio. Ganância, poder, não tem nem o que falar. E com relação a isso, ainda temos muito, muito mesmo a aprender, né? As falas dele, principalmente, foram muito tiradas de contexto. Enfim, se vocês quiserem, a gente traz aqui a parte 2, né, desse vídeo, falando sobre Jesus. Principalmente coisas aí que não deu pra gente falar. Então, se você quer saber alguma coisa em específico, comenta aí sobre o que você quer que eu fale, ou se você quer que eu traga aqui a parte 2, pra gente falar sobre isso, porque acredito que o vídeo já ficou passou do tempo, né, que a gente pode trazer aqui, mas realmente teria ainda coisa pra falar a respeito disso, principalmente com relação a ensinamentos, com relação à forma com que a gente vê ele, com que a gente enxerga ele, pra vocês verem a própria questão do processo do desencarne dele. A gente interpreta de uma forma que a gente não deveria, né? Então é isso.
Eu gostei bastante de falar sobre isso aqui com vocês hoje. Agregou muito pra mim. Eu aprendi demais também com informações aqui que eu recebi, que eu vi nas cartas que eu passei pra vocês. Me conta se vocês gostaram do tema do vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que você pensa e a sua sugestão também para os próximos vídeos. Deixar o seu like se você não deixou no início. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.